Oi, povo católico, interrompemos os caçadores de treta, mas é muito rapidinho, por um motivo muito legal, hein? Um ótimo motivo, agora os caçadores de treta são patrocinados. Olha só, e quem tá oferecendo caçadores de treta hoje é a editora Leia. Isso. Com o livro Quem Sou Eu Pra Julgar, com textos do Papa Francisco. Esse título já começa dando treta, né? Porque foi muita confusão quando ele falou isso, foi super mal interpretado tanto pela mídia quanto por muitos católicos. Pois é, o melhor lugar, diga-se de passagem, para lançar é nos caçadores de treta, porque o livro é cheio de treta. Tem aqueles textos todos do Papa Francisco que deram margem para um monte de mal entendido na imprensa. Porém, eles estão aqui do jeito que ele falou. É, a íntegra. Então, ó, clica aqui embaixo na descrição do post, tem o link para você ver o livro e comprar o livro, que também é baratinho. Editora Leia, Quem Sou Eu Pra Julgar, com textos do Papa Francisco. E agora sim você fica com os caçadores de treta. Namastreta, povo católico! A treta que há em mim saúda a treta que há em você. Esse é o Caçadores de Treta, a gente está caçando as tretas que você mandou para esse e-mail aqui, treta@catequista.com.br. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer treta, você manda que a gente caça aqui. Outra coisa, tem um botão aqui, em algum lugar, que eu não sei onde eu vou botar, para você assinar, se inscrever no nosso canal. Faz isso, por favor, é muito importante. Primeiro, porque você recebe notificação dos vídeos que a gente posta. E depois, porque você ajuda o YouTube a nos dar relevância e espalhar ainda mais os caçadores de treta por aí. Tá bom? Então tá dado o recado. Vamos à primeira pergunta, Viviane. A primeira pergunta caso a comunhão seja em duas espécies, ou seja, o sangue de Cristo, né, na espécie do vinho, e o corpo de Cristo na espécie do pão, e alguém quiser comungar na mão, o ministro pode negar a comunhão? Tipo, não, meu filho, na mão você não vai comungar. Não, peraí, se for em duas espécies, isso, não se pode comungar na mão de jeito nenhum. Não só o ministro pode, como ele deve negar, tá? Em duas espécies, já, né? Se que geralmente a comunhão é só em uma espécie, né? É só o pão. É só o pão, né? Só a hóstia consagrada. Isso. Aí você até pode receber na mão. A gente já falou aqui, eu não lembro se a gente já falou em algum caçador de treta, mas com certeza no site a gente já falou, que a melhor maneira, isso a gente explica um outro dia, de receber a hóstia consagrada é de joelhos e na boca, ok? De joelhos e na boca. Agora, se forem duas espécies, aí não tem jeito. Aí você não tem nem a opção de ser na mão. O celebrante, normalmente, ou o ministro, vai molhar, né, a hóstia no vinho e vai te dar na boca. Em geral, só quem vai fazer isso é o celebrante, ok? Outra, na comunhão sobre as duas espécies, o padre me dá a hóstia na mão e pede que eu molhe a hóstia no cálice. Não faça isso. Isso é que nem comunhão self-service, né? É aquele negócio, não é você que tem que fazer isso, não é você que tem que tomar a comunhão. Você recebe só, tá? Então o padre que faz tudo, você recebe. Tá, mas beleza. Aí eu tô lá, aí o padre me dá a hóstia, que é o caso que ele tá falando aqui, e aí pede pra ele ir lá no cálice e ele mesmo molhar no corpo, no sangue de Cristo. E aí o que ele faz? Ele já não comunga? Você já recebeu a hóstia. Se o padre falar, olha, todo mundo vai fazer desse jeito, o melhor é você não comungar pra não errar, não cometer sacrilégio, tá? Vai em outra missa, comunga em outro lugar. Mas se ele já recebeu a hóstia, agora, que faz? Se você tá com a hóstia na mão, comunga, bota ela na boca e volta pro seu lugar. Não briga com ninguém, tá? Então entendi. você recebe a hóstia na mão, consome, vai embora, ok? Beijo, tchau. Vamos lá, deixa eu te fazer uma agora, Viviane. Tem eu sempre falo leitor, né? Porque a gente é blog, mas é um telespectador. Né? Um treta-espectador mandou aqui uma pergunta. Sacramento ministrado por um sacerdote que se diz defensor do pluralismo de opiniões, como o comunismo, são válidos? Olha, são válidos sim. Tem uma pergunta que tem sido recorrente, não só desse espectador, mas várias pessoas têm nos perguntado isso. Pô, se eu vou numa missa e o sacerdote é comunista, defende partidos comunistas e faz propaganda. O sacerdote faz besteira. Vermelhão.
ele é automaticamente excomungado, mesmo. Digamos assim, vamos partir do pior princípio, que é difícil a gente julgar isso, né? Tem gente que acha que tenha... Não, vamos lá, que o sacerdote seja totalmente excomungado. Mas ele ainda é sacerdote. Aí o que acontece? Olha só, a Igreja Católica ensina, você vê, a igreja ortodoxa é cismática, né? Ela está em comunhão apenas parcial com Roma. Os sacramentos lá são distribuídos, são realizados. Comunhão, né? Não só a comunhão, todos os sacramentos são dados de forma ilícita. Ainda assim, são válidos. Ou seja, o corpo de Cristo lá, apesar daquele sacerdote ser desobediente, né, e tá rebelado contra o Papa, não tá submisso ao Papa, aquela hóstia que ele consagra é corpo de Cristo na Igreja Ortodoxa. Tá ilícito. Né? Ele não deveria estar fazendo aquilo, mas quem comunga do corpo de Cristo, sim. Então, Agora imagina se um padre dentro da Igreja Católica, mesmo sendo excomungado, padre católico, se não vai ser válido o sacramento, claro que é. É válido, e os fiéis, não é da competência dos fiéis ficar julgando quem é excomungado automaticamente. Quem tá em pecado, quem não se confessou. Isso aí não é da competência dos fiéis, entendeu? Então o fiel... Eu queria falar, deixar claro a diferença entre inválido e ilícito. Isso. Tá? O inválido significa que aquilo não valeu, que não existe, a hóstia não foi consagrada, vamos dizer assim. O ilícito o padre está cometendo um crime pelo Código de Direito Canônico. Mas excomungado não deveria estar rezando missa. Exato, mas a hóstia se fez carne, né? A hóstia se tornou, né? Houve a transubstanciação e a hóstia se consagrada é o corpo de Cristo. Então você comungou de fato. É que o sacerdote excomungado... O ilícito é contra a lei. O inválido é porque não aconteceu. Neste caso que você perguntou, né, o sacerdote que é defensor do pluralismo de opiniões, ou seja, o sacerdote que está pecando... Tá avacalhador. É ilícito, não inválido, ou seja, é contra a lei, mas sim... Que a questão é que o sacerdote excomungado, ele não deixa de ser sacerdote. Exatamente. Ok? Exatamente. Próxima pergunta, vamos embora. Vi um padre dar a comunhão a um homem que estava bebo. Opa! Bebum. Será que era... Enfim. O que se deve fazer quando alguém na fila de comunhão... A Vivi faz a pergunta andando pra frente e pra trás. Fica aqui, senão eu nem escuto o que você tá falando. Tá, o cara tava bêbado. O que se deve fazer quando alguém na fila de comunhão que claramente não pode comungar? Tipo um bêbado, um cheirado, alguém assim. E tem outra pergunta aí também. O bispo pode proibir a comunhão na boca por causa da epidemia de H1N1? Vamos lá, vamos responder as duas direto, né? O primeiro caso, se o sacerdote ou um dos ministros percebe que a pessoa que está recebendo a comunhão está recebendo sem condições de receber, ele pode se negar, tá? Então, assim, se ele conhece a pessoa, sabe que ela está em pecado, por exemplo... Pecado público, né? Pecado público, ou conhece mesmo a pessoa, sabe que ela está em pecado mortal, ele pode negar, sim. É claro que assim é mais complicado, mas pode negar. Agora... Também, para receber o corpo de Cristo, você tem que saber o que está fazendo. Então, se você perceber, se o ministro ou celebrante perceber que a pessoa que está na fila de comunhão não tem condição de perceber o que está fazendo, né? É claro que tem casos e casos. Por exemplo, uma pessoa que não tem condição de perceber o que está fazendo porque ela tem uma deficiência, mas está acompanhada da família e, enfim, aquilo ali, ela está recebendo a comunhão de uma maneira válida, de uma maneira ok, porque todos sabem o que está acontecendo. Aí não é esse o caso. Agora, se a pessoa percebe que tá drogada, cheirada, bêbada, assim, a pessoa tá alterada, aí não, aí sim você pode negar, porque aquela pessoa não tá discernindo corretamente, não tem discernimento e certamente está em pecado mortal. Então ela não poderia receber a hóstia consagrada. A pergunta da H1N1 é se o bispo pode, né, um bispo numa diocese, ele pode proibir a comunhão na boca por causa do H1N1. Olha, poder ele pode, não seria legal que fizesse, mas o bispo pode, o bispo é sucessor dos apóstolos, ele pode ditar como é que vai ser a liturgia. Poder ele pode. Dentro dos limites estabelecidos pela igreja, não pode inventar qualquer coisa louca. Exato, ele não pode colocar, não, agora a gente vai lançar as hóstias pro povo, não, porque não tá lá na instrução geral do missal romano. Mas na instrução geral do missal romano está escrito que tem as formas ali de receber a comunhão, na boca, na mão, etc.
O bispo, ele tem poder sobre os fiéis, sobre os sacerdotes. Então ele pode ditar, sim, de alguma maneira, por conta de um problema, por conta de um estado uma contingência. Especial, uma contingência, muito bem, muito obrigado. Contingência. Ele pode sim, ali naquele momento, falar, olha gente, vamos receber na mão. E ele não precisa mandar, proibir. Ele é bispo, nós lhe devemos obediência, tanto os sacerdotes quanto nós leigos, né? Nós fiéis devemos obediência ao nosso bispo. Então ele não precisa proibir, mandar, ameaçar, não, ele falou, a gente obedece. E aí, claro, se der uma questão aí de emergência, ok. Na época, até... Agora, se é um abuso, é conveniente você conversar, né, dando uma correção fraterna, conversar com o seu pároco, com o seu sacerdote, ou com o próprio bispo, se você tiver abertura, justamente para que chegue até lá. Ou fazer a famosa denúncia ao Vaticano, aquela coisa toda que raramente dá. Mas, por exemplo, se um grupo estiver incomodado com esse tipo de ordenação, pode respeitosamente reunir um grupo de infectologistas, pessoas especializadas, pegar o parecer dessas pessoas e tentar apresentar ao bispo, caso seja um parecer que diga, não tem nada a ver, pode distribuir comunhão na boca e tal. Então, assim, pode-se fazer as coisas de uma forma respeitosa e sempre no espírito de obediência ao bispo. Exatamente, respeitosa e no espírito de obediência ao bispo. Então, quando essas tretas todas de comunhão que a gente falou aqui, né? Tudo sempre respeitoso. O momento da comunhão não é o momento de brigar, não é o momento de ficar exigindo direitos. Não é isso. Então, por exemplo, a gente falou da questão, o bispo me deu, o padre me deu a hóstia na mão e mandou colocar lá no cálice. Não faça isso, consome a hóstia e vai embora, não precisa ficar xingando ninguém, né? Não precisa ficar, eu não quero receber a comunhão sobre as duas espécies na mão, realmente tá errado, recebe na boca. Mas se te negarem isso, beleza, vai embora. Não é pra xingar ninguém, não é pra desrespeitar ninguém, né? Porque você vai estar diante do próprio corpo de Cristo. Né? Diante do próprio corpo e sangue de Cristo feito, né? feito presente na Eucaristia, dentro da celebração eucarística. Então, pelo amor de Deus, não arruma briga aí. Sempre dentro dos limites do respeito, né? E da obediência ao bispo. Ok, povo católico, mais alguma coisa, Vivi? Não, acabou. Então, povo católico, a gente volta no próximo Caçadores de Treta. Não esquece, curte aí, né? O nosso canal no YouTube. treta@catequista.com.br, manda tudo que você quiser pra gente, todas as tretas que você quiser e beijo, tchau.